nós vamos aqui estar falando da longanimidade. Amém, Jesus, aleluia. Nós estamos em campanha, Santo, poderoso. somos frutos do Espírito Santo. Verdade, Pai. E hoje é o 4º dia e hoje é a longanimidade. Amém, Né? Jesus. Nos outros anteriores aqui, eu quero deixar aqui em Gálatas 5:22, onde fala dos frutos do Espírito, que é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas hoje é o 4º dia, nós vamos falar da longanimidade, né? E eu quero definir o que é longanimidade. A longanimidade é uma delas, o espírito que jamais pode a paciência com o seu próximo, perder a paciência com o seu próximo. Ele que venha suportar a ofensa, as provocações sem revidar, né? Que não venha revidar. A paciência faz com que nós venhamos suportar a falha do outro, né? Então, quantas situações nós passamos que nós temos que suportar a falha do outro, né? Então, eu tive essa experiência, passei uma situação que fui provada na minha paciência. Então, eu acredito que eu fui aprovada. Louvado seja Deus. A pessoa não foi uma só, né, no meu convívio, aí ele vinha me atacando, vinha com provocações, vinha com as atitudes, né, que poderia me abalar e tirar a minha paciência. Mas eu agi de forma diferente. Eu fiz a diferença ali dentro daquele quintal, eu fiz a diferença naquelas vidas, porque eu não revidei. Eu me calei e Louvado engoli, seja Deus, aleluia. né, e o Senhor foi trabalhando. Amém, Jesus. E a razão de nós buscarmos a paciência para que sejamos parecidos com Deus, porque Ele é paciente conosco. Deus, Ele é paciente. Quantas demonstrações na palavra dEle, Ele tem demonstrado que Ele é paciente conosco. Aleluia. Ali na passagem, ali em Gênesis, quando Ele falou para Abraão, que Ele chamou Abraão e conversou com Abraão e falou assim: olha, a sua descendência, vai ser cativo, vai ser levado e vai ser escravo por 400 anos. E ali, quanta paciência Deus teve com aquele povo, porque aquele povo se afastou do Senhor, não quis saber do Senhor, e o Senhor foi paciente com o povo dele. E o Senhor, lá quando chegou a época, Ele tirou o povo dele, mas também teve paciência com aquele povo também no deserto. Aleluia. Né? Então, e assim é conosco. Quantas coisas nós fizemos para que o Senhor também tenha paciência conosco. Quantas atitudes você tem? Assim, muitas das vezes você está passando por uma prova, aí, como já aconteceu também comigo, assim, mas Senhor, quanta demora, por que está demorando, por que isso, por que aquilo? Então a gente acaba sendo impaciente com as coisas, sendo impaciente com aquilo que nós estamos passando, porque nós queremos já para ontem, e o Senhor, Ele tem um processo então devemos ser imitadores de Cristo. Verdade. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, que é isso que Paulo Aleluia. diz em Efésios 5:1. E eu quero estar lendo aqui para vocês aqui o que diz aqui. Aqui em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Quando nós somos pacientes, é quando suportamos a falha do nosso irmão, quando não retalhamos, quando não poderia retalhar, e assim não o fazemos, em muitas situações da nossa vida que tentam nos tirar a paciência. Jesus. Então nós devemos suportar a paciência, as diferenças, que nós venhamos ver a diferença do nosso irmão, porque tem coisas que ele faz que não nos agradam, que tira a nossa paciência, que nos irrita, então nós devemos ser pacientes, nós devemos agir como os outros frutos nos ensinam, com amor, com paz, com alegria, e que nós possamos ser longânimos com o nosso irmão, com toda, né, a situação que vier à nossa vida. E aqui também, e nós permanecemos firmes na paciência, assim estamos sendo imitadores de Cristo. E quanto mais eu busco o desenvolvimento dos
na minha vida mais parecida com Deus eu me torno. Aleluia. Então nós devemos buscar sempre, né, ter a paciência para que nós possamos ser parecidos com Deus. Porque Deus, ele é paciente. E ele deixou, escrito aqui, ele deixou essas orientações. Paulo nos passa essas orientações para que nós possamos ser pacientes, para que nós possamos buscar o fruto do Espírito, para que nós venhamos mortificar a nossa carne. Porque nos capítulos anteriores, o Paulo, ele nos ensina a matar a nossa carne. Então, matando a nossa carne, nós adquirimos o fruto do Espírito. Nós adquirimos aquilo que Ele está nos ensinando e nos passando. Nós devemos ter paciência com aqueles que nos provocam, com aquelas pessoas difíceis de lidar, com aquelas pessoas que nos atacam. Não é fácil lidar com essas pessoas, mas nós devemos sempre fazer a diferença sendo pacificadores. Então, que nós possamos ser pacificadores. Aleluia. Não jogar fogo, né? Não jogar gasolina no fogo, mas ser pacificadores. Quando você, tanto na sua vida como na vida do outro, se você está vendo uma situação e a pessoa está ali, você não joga mais lenha na fogueira, mas seja pacificadores, né? Demonstrando a sua paciência, demonstrando a sua longanimidade àquelas pessoas. O fruto do Espírito para o cristão tem que ser diferencial, porque a nossa paciência aí fora no mundo será sempre testada. Nós seremos sempre testados. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai pagar uma conta, ou você vai no mercado, ou você vai em algum lugar, sempre tem fila. Mas você sempre encontra alguém que está ali reclamando, que está ali murmurando, ou que está ali falando que essa caixa é lerda, que é isso e aquilo, e acaba querendo te influenciar também a agir da mesma forma. Mas nós que somos cristãos, nós que somos pacificadores, nós temos que fazer a diferença, mostrar Aleluia. A diferença do que somos, porque nós estaremos sempre sendo olhados, vigiados, da onde for nós temos que dar o nosso exemplo. Então que nós possamos não agir da mesma forma, mas sermos longânimos, serem pacientes, fazer a diferença aonde quer que a gente esteja. Que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, que nós possamos estar em ativa ao fruto do Espírito Santo que está em nós, porque nós devemos buscar esse fruto para as nossas vidas. Aquele que é paciente já adquiriu maturidade, mas aquele que briga, que é briguento, briga por qualquer coisa, não se controla, é imaturo. Então aquele que já tem a paciência, que ele se controla, que ele já tem a maturidade cristã, a maturidade do fruto do Espírito, mas aquele sempre tem um briguento, sempre tem, mesmo dentro da igreja, sempre tem aquele irmão que é impaciente, tem aquele irmão que não se controla, tem aquele irmão que ainda não adquiriu, pode adquirir, pode ter dons, pode falar em línguas, pode fazer mil e uma outras coisas, mas não tem o fruto do Espírito, não tem a longanimidade, não tem a paciência. E acaba se tornando aquela pessoa briguenta, impaciente, que não tem paciência com o outro. Amém. Então acaba se tornando imaturo no seu fruto do Espírito. Que nós venhamos buscar os frutos do Espírito para as nossas vidas, para que nós possamos estar revestidos como eleitos de Deus e amáveis, suportando uns aos outros. Amém. Que nós venhamos suportar uns aos outros, que nós venhamos amar uns aos outros, porque é isso que Deus nos ensina, é isso que Deus nos orienta. E Paulo, ele fala para nós ali, ele nos deixou esses ensinos, ele deixou essas orientações, e que nós possamos verdadeiramente buscar. Se você não tem o fruto da longanimidade, da paciência, busca, porque o Senhor ele dá. Clama ao Senhor que Ele vai te ouvir, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está aí para nos dar aquilo que pedimos. E é de graça, Jesus, E nós que somos cristãos, devemos fazer a diferença no meio do outro.
porque nós somos escolhidos do Deus vivo e nós temos que verdadeiramente buscar ao Senhor, clamar em oração e buscar a Deus, pedindo ao Senhor para que nós possamos ser longânimos e ser pacificadores para a vida do outro. Amém? Amém. E Deus abençoe a vida de cada um, que Deus receba, que vocês recebam esta palavra, que o Senhor venha trabalhar no fruto do teu Santo Espírito, derramar, que o Senhor venha derramar os frutos do Espírito Santo dele. Aí eu quero fazer uma breve oração para cada um. Amém, Jesus. Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, mediante a tua palavra, mediante, Senhor, os frutos do teu Santo Espírito. Pai, tu és Deus de amor, tu és Deus de paz, tu és Deus da alegria. E hoje, meu Pai, estamos falando da longanimidade. Que o Senhor venha derramar sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus servos, longanimidade, paciência, meu Pai, para que eles sejam longânimos para com o outro, para com o seu próximo, para com o seu irmão, para com o seu familiar. Que o Senhor venha conceder aquele que ainda não tem, aquele que ainda não adquiriu, aquele que tem dificuldade, Senhor, de ter paciência,